Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém? Glória a Deus. Quase sem voz aqui. Mas Deus é bom o tempo todo. Você que trouxe a sua Bíblia, você que acompanha esse culto aí pela internet, por favor, pegue aí a sua Bíblia, abre comigo em Gênesis capítulo 1. Nós vamos estar lendo o versículo 26, para a honra e glória de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, a minha tradução eu trouxe um pouquinho diferente, mas o significado do texto é o mesmo. Diz assim: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão ou que rastejam. Amém? Glória a Deus. Somente até aí, irmãos, por enquanto. Deus falou muito ao meu coração e acredito que ao seu também, né? No culto de sexta-feira, onde o Vando ministrou a palavra do Senhor. Aliás, parabéns, viu, Vando? Palavra abençoada aí, né? Que nos faz refletir a respeito de quem nós somos, né? Em Cristo Jesus. Ele falou muito a respeito de que hoje em dia nós queremos ter, né? E nos preocupamos muito em ter e muito pouco, muitas vezes, em ser. E aí a gente fica refletindo, né? Mas quem nós somos? O que nós somos? Para que nós somos? E Deus me levou lá nesse versículo de Gênesis, que diz assim, como nós já lemos: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E se tem algo que me chamou a atenção é que nós somos, né? De ser a imagem e semelhança de Deus. Por mais que muitas vezes a gente não pareça nas atitudes, mas nós fomos feitos, todo homem, toda mulher é feito segundo a imagem e a semelhança de Deus. E quando Deus disse façamos, Ele, né, a gente já entende que Ele não estava sozinho. E é a respeito dessa outra pessoa, né, que estava com Deus no momento da criação, de Jesus Cristo, desse a quem nós somos chamados, né, pelo seu nome, nós somos cristãos, né? Na verdade, a palavra de Deus diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome, o povo de Deus, o povo cristão, nós que pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário alcançamos a herança que era a promessa que estava sobre a vida de Abraão, nós fazemos parte dela hoje pela misericórdia do nosso Deus e pela sua graça. E em se tratando em questão de ser alguma coisa, de ser algo, e no nosso caso de ser cristão, o que significa ser cristão? Cristão significa ser um seguidor de Cristo. Um cristão é a pessoa que ama a Jesus e que aceitou Ele como o seu Salvador, que obedece os seus mandamentos. Um verdadeiro cristão segue Jesus de todo o seu coração, não apenas por simples tradicionalismo ou por simples tradição. As pessoas que seguem Jesus, os seguidores de Jesus, foram chamados pela primeira vez de cristãos, e a gente está cansado de saber disso, mas em Antioquia, o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, versículo 25 e 26, vão nos confirmar, né? Diz assim: então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. É interessante a gente ver a obra de Deus, né? Só um adendo aqui rapidinho, né? Na vida de Paulo e dos outros discípulos de Jesus, durante um ano inteiro,
ficaram ali naquele lugar ensinando o povo de Deus. Esse nome pejorativo, né, naquela altura, esse nome cristão, ficou popular e se tornou o nome oficial dos seguidores de Jesus Cristo. Por isso, até hoje, nós somos chamados de cristãos. Amém? Cristão significa discípulo ou imitador de Cristo. Os cristãos acreditam que Jesus Cristo é o prometido Salvador do mundo. É nisso que nós cremos. Mateus capítulo 16, versículo 15 e 16, também muito conhecido. Jesus pergunta, né? Quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro responde: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Então nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, verdadeiramente, que veio para salvar o seu povo. Jesus veio ao mundo para nos salvar dos nossos pecados, que nos afastavam de Deus. Assumiu o nosso lugar morrendo na cruz e ressuscitou. E agora todos que se arrependem dos seus pecados e aceita Jesus Cristo, né, conforme a nossa tradição, que aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, pode viver uma vida nova. A partir daí pode viver uma vida nova com Jesus Cristo. Jesus nos liberta do pecado e da condenação eterna através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Um cristão, quando ele começa a seguir a Jesus, né? Ele aceita Jesus Cristo, né, entre aspas, e passa a segui-lo, ele tenta, ou deveria tentar, se tornar cada vez mais parecido com Jesus, obedecendo os mandamentos e tentando agir da mesma maneira com que Jesus Cristo agiu enquanto aqui na terra, na sua passagem aqui na terra. Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2, diz assim: Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Esse acaba sendo o grande desafio, né, de todo cristão, mas que o Espírito Santo de Deus, né, que Deus, através do seu Santo Espírito, venha trabalhando em nossas vidas, para que venhamos desenvolver essas qualidades que houve em Cristo, enquanto aqui na terra, para nos deixar como exemplo, para nos mostrar que verdadeiramente a gente consegue ter uma vida em santificação, uma vida separada, uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo veio e cumpriu, e não porque Ele era Deus, porque a palavra diz que Ele se fez homem, que Ele estava sujeito a todas as paixões que nós, e ainda assim Ele não pecou. O Espírito Santo de Deus nos auxilia nesse trabalho, né, árduo, né, que nós temos que enfrentar, que é a mudança de atitude, a mudança dos nossos hábitos, que é se parecer a cada dia mais com Jesus Cristo, que é ser filho de Deus, que é ser cristão, né? Bom, para quem ainda não sabe, né, como a gente está aí numa live, e talvez você tenha curiosidade, né, como eu posso me tornar um cristão? Então eu vou dar algumas dicas aqui para você, para que você venha entender mais ou menos aí, pelo menos o princípio de tudo isso, né? Para você se tornar um cristão é preciso ter fé no plano de Deus para a salvação do mundo. Isso implica, né, em crer em Jesus e se entregar a Ele inteiramente, tá? E aí a gente que já é cristão há algum tempo, muitas vezes a gente até se esquece disso, né? E aí tanto para quem quer saber, como para quem já sabia e esqueceu, tá aí uma das coisas, né, importantes. A gente precisa se entregar para Jesus inteiramente, ter fé no plano de salvação de Deus, acreditar que esse plano é verdadeiro e que Jesus veio para cumprir, amém? Para se tornar um cristão, você precisa aceitar Jesus como seu Salvador. Isso significa entender que você é um pecador. Algumas dessas atitudes dependem de nós também, né? É um trabalhar de Deus nas nossas vidas, através do Espírito Santo de Deus, mas tem algumas coisas que a gente precisa fazer. Entender que somos
pecadores. A palavra diz que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Então, a partir do momento que a gente entende que é pecador e que tudo que vai contra a lei de Deus é pecado, a gente a partir daí a gente começa a entender esse processo de salvação nas nossas vidas, o processo do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, entender que somos pecadores. Segunda coisa, entender a necessidade de se arrepender dos nossos pecados, reconhecer os nossos erros e decidir mudar de vida, porque a partir do momento que a gente aceita Jesus, o normal seria, a gente não ter mais o desejo de cometer os pecados que nós cometíamos antes. O normal seria a gente ter mudanças drásticas de atitude, e muitas vezes não acontece assim nas nossas vidas, mas a partir do momento que a gente entende essa necessidade, o Espírito Santo de Deus já começa a trabalhar, continua trabalhando nas nossas vidas, para que essas mudanças venham a acontecer. Aceitar, a terceira coisa, aceitar que Jesus Cristo morreu por você. Jesus ama tanto a gente, Ele te ama tanto, que Ele levou sobre si o castigo pelos seus pecados, na cruz do Calvário. O que nós precisamos é acreditar verdadeiramente, ter fé que Ele fez isso por mim e por você, e aceitar esse sacrifício sobre as nossas vidas, essa justificação dos nossos pecados sobre as nossas vidas. E uma quarta coisa, a gente precisa dizer para Deus e para Jesus que a gente acredita. A palavra nos diz em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então a gente precisa confessar diante de Deus e dos homens que nós acreditamos no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Se você já fez isso, parabéns. Você já é um cristão, Jesus mora dentro do seu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar aí, para que a obra de Deus seja feita cada vez melhor e mais rápido na sua vida. Amém? Algo muito interessante que fala no Evangelho de João, capítulo 14, 23. Jesus disse assim: se alguém me ama, respondendo a pergunta dos seus discípulos, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu Pai o amará, e nós viremos a Ele e faremos nele morada. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu Pai também o amará, e nós viremos a Ele e faremos nele morada. É algo muito interessante, a gente refletir nesse amor que a gente sente por Jesus Cristo, que a gente diz sentir. E talvez seja um processo ainda em nossas vidas, esse processo de nos converter verdadeiramente, de obedecer às palavras de Deus, de guardar os mandamentos e assim obedecê-los. Mas a gente precisa se dedicar cada dia mais a Deus. A gente precisa entender quem nós somos, ser mais do que ter, entender quem verdadeiramente nós somos e ser verdadeiramente. Quando a gente fala em ser, a gente pode, por exemplo, pensar numa flor. Uma flor é uma flor, e o que ela faz? Nada. Mas ela é uma flor, não é? O que diz que ela é uma flor? As suas pétalas, o seu tronco, os seus espinhos, a sua aparência. Em questão de cumprir, apesar dela não fazer nada, dela só nascer ali, crescer e um dia morrer, ela cumpre todos os pré-requisitos que dizem que ela é uma flor. E o cristão? Para a gente se parecer com Cristo, a gente precisa usar um terno, ou talvez uma roupa um pouco diferenciada. E eu não quero falar aqui a respeito de tradicionalismo, nem de usos e costumes, mas
Na época de Jesus nem terno tinha. O que identificava Jesus eram as suas atitudes, era a multidão que o seguia, era aonde ele chegava acontecia algo diferente. Agora a sua vida, depois que você aceitou Jesus e você se tornou um cristão, ela deve ser dedicada a Ele. O seu maior objetivo na sua vida como cristão é tentar agradar a Deus e a Jesus Cristo. E nós podemos agradar a Deus obedecendo os seus mandamentos. Esses mandamentos estão escritos na Bíblia, que nos ensina como ter um bom relacionamento com Deus, como viver da melhor maneira possível. Por isso é muito importante que o cristão venha conhecer a Bíblia, porque se ele não conhecer, nunca ele vai ser um cristão verdadeiramente, nunca ele vai entender aquilo que Deus tem para a vida dele, não vai ficar claro e ele vai ficar remando sempre contra a maré, sendo que a intenção, a partir do momento que a gente se torna um cristão, é não remar mais contra a maré, e sim levantar a vela do nosso barco e deixar o Espírito Santo de Deus soprar nela e levar para onde quer que seja. O verdadeiro cristão é reconhecido pela sua maneira de viver. Não adianta dizer que você crê em Jesus se você continua praticando as coisas anteriores ou as coisas erradas que você fazia antes, sem querer mudar verdadeiramente. Colossenses 3, do versículo 8 ao 10, diz assim: mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. A imagem do seu Criador. Então, nós devemos refletir a imagem do nosso Criador. O cristão se esforça para abandonar o pecado. E nesse processo a gente pede ajuda de Jesus Cristo, de Deus, do Espírito Santo, para que a gente venha conseguir. Porque não é fácil. Todos os dias nós seguimos o caminho estreito que conduz a Deus, ou pelo menos devemos seguir todos os dias, desde o momento em que levantamos, procurar sempre o caminho estreito, porque a palavra de Deus diz que larga é a porta e espaçoso o caminho da perdição, e nós temos que concordar que é mais fácil seguir por ele. Mas você que é cristão não precisa andar sozinho. Primeiramente, a gente tem Jesus Cristo sempre do nosso lado, o Espírito Santo de Deus nos apoiando, nos lembrando daquilo que nós não devemos fazer e nos ensinando aquilo que nós devemos fazer. E além de tudo, nós temos as igrejas, que é o lugar onde os cristãos se reúnem para crescer juntos diante da presença de Deus, para adorar a Deus juntos e para se ajudarem mutuamente a crescer diante da presença de Deus. Uma das coisas também, quando você se torna um cristão, né? Quando você seguiu aqueles quatro princípios que eu falei antes, é procurar uma igreja que esteja firmada no Evangelho de Jesus Cristo, para que você venha congregar e ali juntamente com os seus irmãos crescer mais e mais diante da presença de Deus, para que o nome dele venha a ser glorificado. Eu quero deixar também alguns versículos que falam a respeito de nós sermos imitadores de Cristo, de ter Cristo como nosso exemplo. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo disse: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. E aí o cara tem que estar firmado mesmo na rocha, né? Para poder falar assim, ó, pode me imitar, faz igual eu estou fazendo, porque eu tenho certeza que eu estou imitando Jesus. E se você me imitar, você vai estar imitando Jesus. E aí vai ser maravilha na sua vida. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas Paulo conseguiu, né? Imitar Jesus Cristo, vamos dizer assim. Será que a gente consegue? Gênesis 1:26 diz que a gente já foi criado à imagem e semelhança de Jesus, o que talvez já facilite um pouco,
porque a gente aparece. Sim ou não? A gente tem a aparência de Deus. E a gente precisa imitar as atitudes. Nós mudamos e podemos imitar Jesus Cristo, porque o Espírito Santo vai nos transformando dia após dia. Se nós estamos em Cristo, o Espírito Santo de Deus habita em nós, Ele é capaz de nos moldar a cada dia, para que venhamos cada dia nos tornar mais parecidos, mais semelhantes com Cristo. E isso vai refletir nos nossos atos e nos frutos desses nossos atos, dessas nossas atitudes que vêm sendo mudadas pelo Espírito Santo de Deus. A árvore se conhece pelo fruto. Qual fruto nós temos dado? Com que árvore nós nos parecemos mais? Em termos simples, né? Para simplificar, ser a imagem e semelhança de Deus significa que fomos feitos para nos parecer com Ele. A gente já foi feito para isso. O Espírito Santo é o agente transformador, que quando a gente começa a buscar, Ele vai cada dia nos transformando, para que venhamos cada dia ser mais parecido com o Pai, para que cada dia sejamos mais parecidos com Jesus. Nós temos aqui alguns exemplos, né? 1 Coríntios 11:1, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo, como Paulo diz. Efésios 5:1, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E 1 Tessalonicenses 1:6, de fato, se vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Filipenses 2, versículo 5 ao 8, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E Gênesis 1:26, que a gente leu: então disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então é possível o cristão ser verdadeiramente um imitador de Cristo. Cristão é todo indivíduo que adere ao cristianismo. É uma religião monoteísta, que tem um só Deus, abrâmica. Vocês já pararam para pensar nisso? E eu estudando hoje para trazer a ministração da palavra, eu estava lendo a respeito de ser cristão e a respeito do que Cristo fez, né? E muitas vezes a gente chega a pensar que Jesus veio para abolir a lei, né, dos profetas, a lei mosaica, e na verdade Ele veio para cumpri-la e para fazer-se entender melhor. E a gente muitas vezes tem muitas dúvidas, porque quando a gente fala de lei mosaica, e se Jesus Cristo veio para cumprir a lei, a gente às vezes não conhece a lei. Você já parou para pensar nisso? No sentido de ser cristão e de que a gente precisa conhecer verdadeiramente a palavra de Deus, não que a gente vá cumprir a lei mosaica ao pé da letra, mas a gente é cristão, a gente precisa conhecer o quanto antes. E aí Deus me deu um start assim, falou: você precisa ler mais, você precisa estudar mais, você precisa aprender mais de mim, você precisa aprender mais da minha palavra. E ainda tomei mais um puxão de orelha, né? Porque se a gente é obreiro na igreja de Deus, a nossa responsabilidade é muito maior ainda. Cada vez a responsabilidade vem sendo maior, cada vez o serviço é maior que a gente precisa desenvolver para Deus. Cristão é todo indivíduo que adere ao cristianismo, uma religião monoteísta, centrada na vida e nos ensinamentos
de Jesus de Nazaré, o nosso Jesus, e que foi profetizada na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, né? Os cristãos são indivíduos, os cristãos, aliás, estão divididos em 3 grupos principais: os católicos, os ortodoxos e os protestantes, que somos nós. Além disso, os cristãos também dão ênfase aos ensinamentos de Jesus, que acreditamos ser o Filho de Deus, como, por exemplo, a respeito dos 10 mandamentos, a forma como Jesus interpreta a lei do amor. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a gente está cansado de saber disso. Mateus 22, versículo 37 ao 39. Jesus vem nos ensinar a respeito do amor a Deus e o amor ao nosso próximo. E se nós cumpríssemos esses 2 mandamentos, automaticamente a gente já cumpriria toda a lei. Nós, como cristãos, nós temos muito ainda a aprender. E a cada dia que nós, talvez não seja assim com você, mas eu acredito que é. A cada dia que a gente pega uma Bíblia, ou pega um estudo, pega algo da parte de Deus, para a gente dar ali uma lida, uma estudada, Deus nos surpreende. Toda vez. Por mais que seja algum versículo que a gente já conhece, por mais que seja alguma passagem que a gente já conhece, Ele nos surpreende toda vez, porque cada vez que a gente lê é um aprendizado novo, talvez até uma cajadadinha nova, mas é Deus querendo nos ensinar através da sua palavra e do seu Espírito Santo, através da revelação da sua palavra. A palavra de Deus tem um sentido só, mas ela pode ter muito significado na nossa vida e no nosso aprendizado, significados diferentes. A gente pode aprender muito mais do que a gente imagina com a palavra de Deus e com Deus. Eu falava sempre, né, a respeito de imitar Jesus, e eu vou falar de novo. Quando a gente quer imitar alguém, a gente precisa conhecer tudo, o jeito que a pessoa fala, o jeito que ela anda, se ela tem algum cacuete, se ela tem algum vício de linguagem, algum vício no jeito de se movimentar, para que a gente venha fazer uma imitação perfeita. E se a gente que precisa imitar Jesus não sabe como ele andava, o que ele fazia, qual era o seu comportamento, a gente precisa aprender mais a respeito dele, senão a nossa imitação vai ser uma imitação fajuta, não vai parecer com Jesus. Senão é igual mímica, né? A gente vai lá, faz mímica, e aí ninguém entende, porque a gente não consegue fazer direito. Ah, é um dinossauro. Não, gente, é um carro. Porque a gente às vezes não consegue imitar direito, porque a gente não sabe. Charles Spurgeon, e eu quero ler aqui para vocês um pouquinho aqui de algo que ele escreveu. Tem uma parte do versículo 23 de 1 Coríntios capítulo 3, que diz assim: e vós de Cristo, e vós, e vocês de Cristo, e Cristo de Deus. Você é de Cristo, pertencemos a Ele por doação, porque o Pai lhe deu ao Filho. Foi comprado por meio do sangue de Cristo, pois Ele levou em conta o preço que pagou por sua redenção. Você pertence a Cristo por dedicação, porque Ele o consagrou para si mesmo. Você pertence a Cristo por relacionamento, pois é chamado pelo nome dele, tornado um de seus irmãos e co-herdeiros. Dedique-se para mostrar ao mundo na prática que você é o servo, o amigo e a noiva de Jesus. Quando for tentado a pecar, responda: não posso cometer esta grande impiedade, porque sou de Cristo. Princípios imortais
proíbem o amigo de Cristo de pecar. Quando for fácil conquistar a riqueza por meios ilícitos, diga que você pertence a Cristo e afaste-se dela. Você está exposto a dificuldades e perigos? Permaneça firme no dia mau, lembrando que você pertence a Cristo. Você foi enviado aonde outros se assentam ociosamente, sem fazer nada, com todas as suas forças. Levante-se para a obra. Quando o suor estiver escorrendo no seu rosto e você for tentado a trabalhar vagarosamente, clame: não, eu não devo parar, pois sou de Cristo. Se eu não fosse comprado por sangue, seria como Issacar, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Mas eu sou de Cristo e não posso perder tempo. Quando a sedutora canção de prazer tentá-lo a sair do caminho da retidão, responda: sua música não pode me encantar, porque eu sou de Cristo. Quando a causa de Deus o chamar, dedique-se a ela. Quando o pobre necessitar de você, dê-lhe de si mesmo e de seus bens, porque você é de Cristo. Nunca contradiga a sua profissão de fé. Sempre seja uma pessoa cujas atitudes são peculiares dos discípulos de Cristo, cujo falar é semelhante ao do Nazareno, cujo comportamento e conversa se mostram tão sugestivos do céu, que todos podem ver que você pertence ao Salvador. Que as pessoas reconheçam em você as características do amor de Cristo e seu semblante de santidade. Valioso é o seguinte argumento, e que ele seja o seu argumento: eu sou de Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13. Diz assim: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram, que eles haviam estado com Cristo. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Cristo. Um crente deve ter notável semelhança com Jesus Cristo. Nós já lemos os 4 evangelhos falando a respeito de Jesus Cristo, mas a melhor maneira de relatar Jesus Cristo, de falar de Jesus Cristo, é a respeito das nossas ações. Seriam as nossas ações relatos de Cristo, se fôssemos verdadeiramente aquilo que nós professamos. É isso que nós deveríamos ser. Devemos imitá-lo tão intimamente que o mundo não tenha dúvida de que realmente estivemos com Ele. O crente verdadeiro foi ensinado por Jesus. Ele é como Jesus e tem o mesmo pensamento do santo homem de Nazaré. Ele demonstra essa influência em sua vida, nas suas ações do dia a dia. O crente deve ser semelhante a Cristo em sua ousadia, nunca se envergonhar da sua fé. Sua profissão de fé jamais o desonrará. Cuide para que você nunca a desonre. Seja semelhante ao Senhor Jesus, muito corajoso por seu Deus e valioso para Ele. Imite o Senhor Jesus em seu espírito de amabilidade. Pense com amabilidade, fale com ternura e haja com cordialidade, de modo que os homens digam a seu respeito: ele esteve com Jesus. Imite a Jesus com a sua santidade. Ele foi zeloso por seu Deus. De modo semelhante, nós também devemos ser zelosos e fazer o bem. Estava Jesus sempre negando a si mesmo, nunca buscando seus próprios interesses. Que nós venhamos fazer da mesma maneira. O Senhor Jesus foi dedicado, então nós também devemos ser dedicados, fervorosos nas nossas orações, assim como Ele foi. O Senhor Jesus submeteu-se à vontade do seu Pai, então nós devemos também nos submeter igualmente a Jesus Cristo e à sua vontade. O Senhor Jesus foi paciente,
Aprenda a suportar as situações. E o melhor de tudo, como o mais sublime aspecto da imagem de Jesus Cristo, procure perdoar os seus inimigos, assim como ele fez quando ele disse aquelas palavras quando estava sendo crucificado: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Essas palavras devem sempre retinir nos nossos ouvidos. Perdoar assim como nós fomos perdoados. E dessa maneira, como a palavra diz, nós amontoaremos brasas sobre a cabeça dos nossos inimigos, por meio da nossa amabilidade para com eles, por meio do nosso amor para com eles, assim como Jesus Cristo fez. Nós devemos lembrar sempre: ser bom para com os maus é semelhança divina. Em todas as situações e de toda maneira, nós devemos viver de tal forma que as pessoas possam dizer a nosso respeito: ele esteve com Jesus e ele foi ensinado por Jesus Cristo e agora cumpre os seus mandamentos. Que nós venhamos ser cada dia mais a imagem e semelhança de Jesus Cristo. É isso que nós devemos ser. Não é que nós não devemos ter, mas no meio de ter nós precisamos ser cristãos verdadeiros, aqueles que imitam verdadeiramente Jesus Cristo. Eu espero que Deus, através do seu Santo Espírito, possa ministrar mais ao seu coração a esse respeito. Que Deus possa nos abençoar a cada dia. E que por mais que nós estamos passando por processos difíceis, por causa da pandemia e de outras situações que ainda são, né? A gente não pode esquecer de várias outras situações que nós vivemos aqui no nosso país também. A gente tem que acreditar que o nosso Deus é poderoso e que problema a gente sempre vai ter. Quando acabar essa pandemia, se algum dia acabar, vai vir outro problema, talvez maior do que esse. Mas a gente tem que estar verdadeiramente ligado com Jesus Cristo, fazendo a vontade dEle, porque não importa nada do que está acontecendo lá fora. A nossa vida tem que ser entregue nas mãos do Senhor verdadeiramente. Nós precisamos ser cristãos, independente se o mundo estiver em guerra, a gente vai continuar sendo cristão da mesma maneira. Que assim Deus possa ministrar o seu coração mais do que eu pude aqui com as minhas palavras, em nome de Jesus Cristo. Se coloque de pé, eu quero fazer uma breve oração por você, em nome de Jesus. Em seguida nós já vamos estar encerrando, amém? Glória a Deus. Senhor, obrigado, Pai. Nós queremos te louvar, Senhor Jesus Cristo, por este culto, Pai amado, pela palavra ministrada aos nossos corações, Senhor. Que a cada dia, Senhor, o Senhor venha nos transformando através do Teu Santo Espírito, nos moldando, Senhor, segundo a Sua vontade, Pai. Que o nosso eu cada dia venha caindo por terra, Senhor amado, e que cada dia mais nós podemos, Senhor, nos dedicar à Tua presença, Pai. Que ainda nós não entendemos como tudo isso vai acontecer, Senhor Jesus Cristo, mas o Senhor sabe o dia de amanhã, sabe de todas as coisas, e nós queremos, Senhor, nos entregar verdadeiramente a Ti, Senhor, para que Teu nome venha a ser glorificado através das nossas ações, Pai. Que nós venhamos ser reconhecidos, Senhor, pelos frutos que nós damos para Ti, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus.